Oi, meu nome é Luiz e hoje nós vamos aprender a como fazer esse top de crochê. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa um coraçãozinho no comentário. Então bora para os materiais? Nós vamos usar a linha Bela da marca Pinguim na cor café. Nós vamos usar a linha Charme da Círculo na cor Off-White. E nós vamos usar a agulha 2,5 milímetros. A tesoura pode ser a da sua preferência. Essa que eu vou usar é uma tesourinha para picote. Então, se já separou o seu material, bora para a execução desse topper que vai ficar lindo. Nós vamos fazer nesse vídeo o topper no tamanho P, mas eu vou deixar na descrição todas as informações para você conseguir executar os outros tamanhos também, tá? Para o P, a gente vai fazer uma correntinha com 15 correntinhas. A maior parte do processo eu vou fazendo junto com vocês, sem cortar, para que vocês consigam ver direitinho. Fiz 15 correntinhas, vou fazer mais uma, 16, para dar aumento de carreira e a gente fazer uma carreira de ponto baixo sobre ponto. Então, já fiz os meus 16 pontos de correntinha. Lembrando que 15 a gente vai trabalhar e o número 16 é apenas aumento de carreira. Vou voltar fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, vou fazer 15 pontos baixos, que corresponde aos 15 pontos que a gente fez inicialmente. Algumas partes do vídeo vai ficar em silêncio, porque eu quero mostrar para vocês o processo e o passo a passo direitinho, sem cortar algumas partes, porque é interessante vocês conseguirem visualizar também todo o trabalho que a gente está fazendo. Cheguei aqui no ponto de número 15, eu faço um ponto nele normalmente, depois eu faço mais 2 pontos no mesmo espaçamento. Então, a gente vai ficar no ponto de número 15, 3 pontos de aumento no mesmo espaçamento, criando uma curvinha que eu vou mostrar para vocês futuramente como que essa curvinha vai se formar. Fiz esses 3 pontos no mesmo espaçamento, ao invés de eu fazer um ponto de aumento e virar o trabalho, eu continuo a minha carreira, pegando o outro lado do meu trabalho de crochê. Visualizem que vocês vão conseguir entender da forma mais clara possível. Tem um restinho de linha, esse restinho de linha eu nunca corto, eu prefiro embutir ele, porque eu prefiro o acabamento dessa forma, eu acho que fica mais bonito. Mas eu sempre deixo um pedacinho no final, que é o pedacinho que eu jogo para trás, para mim não precisar ficar o tempo inteiro lembrando qual é a frente, qual é atrás. Eu já sei que aquele restinho de linha que fica para trás é o restinho de linha que marca que aquela é a minha parte de trás e a outra parte da frente, tá vendo? Mostrei aqui para vocês no vídeo. Ó, é esse restinho de linha aí que eu deixo mesmo e eu vou trabalhando normalmente até chegar no último ponto dessa carreira meio que formando um, sabe? Então, nessa carreira, reformulando, a gente vai trabalhar ponto baixo sem fazer nenhum aumento até um ponto de número 15. A gente vai fazer 2 pontos no mesmo espaçamento, formando 3 no ponto 15. E a gente faz ponto baixo pelo restante dos pontos baixos que a gente precisa fazer. Cheguei no último ponto da carreira, sem a gente fazer a curva, porque um lado a gente vai trabalhar reto e o outro a gente vai trabalhar encurvado. Eu faço um ponto de aumento de carreira, viro o meu trabalho e volto fazendo ponto baixo. Para quem gosta de trabalhar com números, eu também vou deixar na descrição os números de cada ponto que a gente precisa fazer antes da gente fazer aquele aumento lá na pontinha. Mas ó, tô ensinando agora uma regrinha para vocês que não precisa ficar nessa contagem louca. Quando a gente chega nos 3 pontos que é visível que a gente fez o aumento, a gente tem uma regra bem clara. O primeiro ponto desses 3 aumentos, a gente não trabalha. O segundo, que é o bem do meiozinho, a gente faz o aumento lá nele. Então, a gente faz... No primeiro, a gente não trabalha. No segundo, a gente faz 3 pontos no mesmo espaçamento. E o terceiro, a gente não trabalha e continua a carreira de ponto baixo, ponto sobre ponto, sem fazer nenhum aumento.
E essa regra serve para qualquer lado que a gente estiver trabalhando, tá? Então, se a gente está trabalhando do lado do avesso, é a mesma regra. Porque o que vale é o primeiro ponto. O primeiro ponto daqueles 3 que você trabalha, o primeiro a gente nunca trabalha, o segundo, que é o do meiozinho, a gente faz o ponto de aumento com 3 no mesmo espaçamento. O terceiro a gente também não trabalha e segue a vida fazendo ponto baixo até a gente chegar no último ponto, tá? Prestem atenção aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ó. O primeiro a gente faz ponto baixo. O segundo, a gente faz 3 pontos no mesmo espaçamento. E o terceiro, a gente faz ponto baixo normalmente, sem fazer nenhum aumento também. Então, a gente segue agora fazendo ponto baixo, ponto sobre ponto, sem fazer nenhum aumento, porque o aumento sempre vai ser centralizado nessa curvinha que a gente fez. Essa curvinha fica bem no meiozinho do trabalho. Então, se você pegar e dobrar ele ao meio, você vai ver que os pontos de aumento, eles estão exatamente no meio do trabalho certinho. Então, agora eu vou até o final fazendo ponto baixo. Chegou no ponto, no meu último ponto, eu faço um ponto de aumento de carreira, viro o meu trabalho e faço exatamente a mesma coisa que a gente fez até a gente chegar na carreira específica que eu vou falar para vocês agora. Mas antes, deixa eu só mostrar uma regrinha para vocês. Ó, tem um lado que ele sempre vai ficar reto. Esse lado a gente nunca vai trabalhar nada nele até o momento que a gente está trabalhando agora. E o outro vai ficar meio encurvado. Agora eu vou explicar para vocês como que eu faço a minha contagem de carreira, para ficar mais fácil a visualização. Aí no meio a gente tem aquela correntinha inicial que a gente fez. A gente não vai contar ela, que é aquela bem no iniciozinho que a gente fez 15, sabe? 15 pontos, 16, um ponto de aumento. Então, ó, aí, nesse trabalho até o momento, a gente tem 3 carreiras. Para facilitar a visualização, eu prefiro contar pelo lado do avesso. Porque o lado do avesso, nesse trabalho em si, ele fica meio que juntinho, eu consigo visualizar de forma mais clara. Então, eu faço a contagem assim, ó. Tá vendo? 2 carreiras, para mim se torna 1, porque forma tipo uma tirazinha que eu conseguir visualizar sem precisar ficar contando carreira por carreira. Então, 2 carreiras para mim, como se vale um combo de 2 carreiras e uma só. Olha, não sei se vocês fazem a contagem assim, mas eu também vou falar para vocês a contagem correta de quantas carreiras individualmente, sem ser o combo, tá? Pro tamanho P, a gente vai fazer um total de 11 carreiras individualmente. E para quem quer fazer a contagem da forma que eu faço, vai ser 5 combos de 2 carreiras que formam uma. Vou mostrar para vocês aqui no vídeo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e meia, tá vendo? Virando do lado avesso fica 5 e meia. Eu prefiro fazer a contagem assim, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como que vai ficando. Tá vendo que ele forma, tipo, como se fosse uma cumbuquinha? Porque isso é perfeito pra encaixar no peito, tá? Eu tenho um grande sucesso com as minhas clientes quando eu faço esse tipo de trabalho, porque elas amam e encaixa perfeitamente no busto delas. Então, fizemos 11 carreiras, né, de ponto baixo, juntando, igualzinho a minha contagem, 5 carreiras e meia. Então, ó, a gente pega agora e vai fazer a lateral. Eu pego o pontinho daí, visualizem para vocês conseguirem entender. Faço 2 pontos no mesmo espaçamento, no último ponto que eu trabalhei, e vou fazendo ponto baixo na lateral. Vocês conseguem perceber, olhando para o trabalho de vocês, que a gente tem uns espaçamentos de carreira em carreira. Então, eu venho preenchendo esse espaçamento, fazendo ponto baixo por completo, até a gente chegar na outra lateral, que eu também venho e faço 2 pontos baixos no mesmo espaçamento. Vou deixando o vídeo rolar para vocês conseguirem visualizar direitinho o que eu tô fazendo, tá? Por enquanto eu tô fazendo um ponto baixo nesses espaçamentos, criando uma carreira para mim conseguir ter um acabamento melhor. Eu gosto de trabalhar dessa forma, fazendo uma outra carreira na parte da lateral que fica melhor o acabamento, para que fique mais bonito, mais refinado. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço em outro, para ver que se a gente não faz essa carreirinha da lateral, fica um trabalho péssimo. Cheguei aqui no meu último ponto para encontrar a lateral da outra parte, tá vendo? Ó, eu faço 2 pontos baixos no mesmo espaçamento, venho e faço uma união baixíssima com outro ponto
que no contexto geral fica 3 pontos no mesmo espaçamento de um lado, 3 pontos no espaçamento do outro, 3 pontos no meiozinho do trabalho, tá vendo? Então, ó, até o momento, o nosso trabalho tá desse jeito. Gente, tá bonito demais, né? Venho, tiro esse pontinho que ficou o restinho de linha da parte do avesso, porque pra mim ele já não é mais interessante. Pego a minha linha Charme, venho no meio do meu trabalho. Eu prefiro fazer a emenda de uma linha na outra no meio do meu trabalho, porque eu consigo dar um acabamento melhor e não atrapalhar a cliente, porque eu prefiro trabalhar com uma pontinha de colinha no final, né? E talvez possa incomodar alguma cliente, então na lateral eu sei que não vai incomodar. Venho fazendo ponto baixo, faço o mesmo esquema de pegar e embutir o fiozinho de linha. E olhem para vocês verem que como que a junção de uma linha para outra fica com acabamento perfeito e não fica desnivelado um ponto do outro. Porque eu fiz um acabamento melhor na lateral, que eu mostrei para vocês um pouquinho anterior. Agora eu vou mostrar para vocês como que seria se eu não fizesse esse acabamento da lateral. Porque a gente tem essa mania de, às vezes, fazer as coisas meio que corrida e a gente vai pegando o ponto e às vezes a gente pega um ponto mais para baixo, um ponto mais para cima e a gente trabalha dessa forma sem fazer o acabamento da lateral. E agora, ó, comparar para vocês verem como que fica um pro outro. Tá vendo que o marronzinho, onde eu fiz o acabamento na lateral, fica com um ponto perfeito e o outro fica com esse desnivelamento? Então, por isso que eu gosto de fazer o acabamento na lateral, para deixar um acabamento mais refinado possível. Ó, agora eu vou fazendo normalmente. Cheguei no meu combo de 3 pontos no mesmo espaçamento. Aí a gente vai aplicar aquela regrinha anterior. O primeiro ponto a gente não trabalha, a gente faz um ponto baixo normalmente. E o segundo, a gente faz o ponto e já sobe a correntinha para a alça, tá? Então, o primeiro a gente trabalha um ponto baixo, o segundo a gente faz o ponto e já sobe a correntinha para a alça. Então, para o tamanho P, a gente vai fazer 80 correntinhas. Assim, igualzinho eu tô mostrando aqui no vídeo para vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui para mostrar para vocês direitinho como que fica. Fiz 80 correntinhas. Fiz 81 para dar o ponto de aumento de carreira. Depois eu volto fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, até a gente voltar na parte marrom do nosso trabalho. Fiz os pontos baixos, voltei contornando direitinho. E ao invés de eu pegar e já ir emendando na parte marrom, eu volto nessa parte branquinha do ponto, para que o meu trabalho ele fique reto, ao invés dele ficar com um buraquinho. Eu já vi muita gente fazendo e eles acabam deixando um buraquinho aí e não fica bom. Então, ó, eu volto na parte branca, faço um ponto baixo, depois eu volto para a parte marrom. É importante que vocês vão fazendo e visualizando ao mesmo tempo para vocês entenderem o que eu estou falando para vocês, tá? Venho fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, já venho embutindo o restinho de linha marrom que eu já deixei, vou embutindo, porque eu falei com vocês, né? Eu prefiro embutir a linha do que ficar cortando e dando vários nozinhos, porque eu acho que embutindo fica mais seguro e fica com acabamento melhor ainda. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até a gente chegar naquele combo de 3 pontos no mesmo espaçamento, aonde a gente sempre trabalhava pontos de aumento, sabe? Então, fazer ponto baixo até chegar lá. Cheguei lá, a regrinha ainda continua valendo. O primeiro ponto baixo a gente faz ponto baixo, o segundo ponto a gente faz o ponto baixo e já sobe as correntinhas pra gente fazer o entremeio do busto. Então a gente vai pegar ponto primeiro, a gente faz ponto baixo, o segundo a gente faz ponto baixo e já sobe a quantidade de carreira para cada tamanho que vocês estão fazendo. Para o tamanho P, eu subo 30 correntinhas, que é o suficiente, tá? Vou lá na ponta, faço 30 correntinhas, 31 para dar aumento de carreira, depois eu volto fazendo ponto baixo, ponto sobre ponto, até a gente voltar para a parte marrom. Fiz as minhas correntinhas, fiz ponto sobre ponto, cheguei quase na parte marrom. Ao invés de ir para a parte marrom direto, eu volto de novo no ponto com a linha mais clara, depois eu vou com ponto baixo para marrom, para que tudo fique retinho e não fique um buraco entre esses pontos baixos do marrom pro off-white, sabe?
Vou fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até a gente chegar lá naquele combo de 3 pontos no mesmo espaçamento. Cheguei nos 3 pontos do mesmo espaçamento, o primeiro eu não trabalho, o segundo eu faço um ponto baixo e já subo também a correntinha da lateral do busto. Então também faço 80 correntinhas, 81 para dar ponto de aumento de carreira. Depois eu volto fazendo ponto baixo, faço o ponto dentro do pontinho branco, quase chegando no marrom, e sigo normalmente até a gente fazer a união e fechar a nossa primeira carreira de ponto baixo, formando a alça com a linha off-white. Depois a gente faz uma união de ponto baixíssimo naquela parte, tá? Fiz todas as alças, fiz todos os pontos baixos necessários. Aqui eu tô mostrando para vocês como que fica até esse momento. Então, as duas alças das laterais eu trabalho com 80 pontos e a alcinha do entremeio eu trabalho com 30 pontos. Peguei, vou fazer a união de ponto baixíssimo para a gente finalizar essa primeira carreira de ponto baixo com a cor off-white. Fiz a união de ponto baixíssimo, eu volto fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até a gente chegar no primeiro ponto da alça, que eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar a partir desse momento, tá bom? Cheguei no primeiro ponto da alça, eu vou subir, tá vendo, ó? A gente trabalhou um lado e o outro lado ficou sem trabalhar. É muito importante porque a gente vai deixar a nossa alça mais refinada, mais grossinha e com acabamento melhor. Eu venho fazendo ponto baixo nessa parte todinha até a gente chegar no topo da nossa alça. Então, meio que um lado vai ficar com ponto e o outro lado também vai ficar com ponto baixo, tá bom? Vou mostrar direitinho aqui no vídeo para vocês entenderem de forma melhor. Cheguei no último ponto da alça, agora a gente vai vir fechando essa alça toda para ela ficar como se ela fosse um canudinho, sabe? Uma cordinha bem reforçada, bem gordinhazinha, vai ficar a coisa mais linda no acabamento. Mas antes, ó, tô mostrando para vocês como que ficou, ponto baixo de um lado, ponto baixo do outro. Fica uma alça mais grossinha. Se você quiser finalizar assim, tá tudo certo. Eu prefiro finalizar dessa forma que eu vou ensinar para vocês agora. Eu tiro a minha agulha e deixo essa laçada. Eu venho no ponto da lateral, tá vendo? Passo a minha agulha, venho, laço aquele... Visualizem, gente. Laço aquela laçada que eu deixei por último, faço um ponto baixo para dar aumento de carreira e venho unindo. Eu fecho o crochê e venho unindo um lado com o outro, fazendo ponto baixo. Eu caso ponto com ponto, fechando ele e venho fazendo um ponto baixo sobre ponto baixo até a gente chegar no último ponto da alça. Vou mostrar para vocês como que vai ficando nesse processo. Ó, eu fecho, aí eu uno ponto baixo com o ponto baixo, venho, passo a agulha e faço um novo ponto baixo. Se vocês visualizarem, vocês vão conseguir entender de uma forma mais clara o que eu estou falando. Então dá uma pausazinha aí que essa parte é muito importante para a sua peça ficar com um acabamento bem bonito. Olhem para vocês verem como que vai ficando bem gordinho e vai ficando bem reforçado. Aí agora vocês vão trabalhar dessa forma até chegar no último ponto dessa alça. Chegamos no último ponto, é assim que a nossa alça vai ficar, tá? Tá bem reforçada. E agora eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma sem, que é essa que eu tô mostrando, pra uma com. Ela fica mais grossinha, fica mais reforçada. Quando vocês fazerem pessoalmente, vocês vão entender a diferença visualmente. Então agora eu vou fazer ponto baixo
por toda essa parte e todas as alças que eu vou trabalhar dessa forma. Eu vou subir com ponto baixo e na hora de descer, eu vou descer fechando essa alça inteira. Chegou na parte do topper, eu faço ponto baixo. Na próxima alça, eu subo com ponto baixo e depois eu desço fechando o meu trabalho. Depois de fechar todas as alças e fazer ponto baixo sobre ponto baixo, é assim que o nosso trabalho vai ficar. Tá vendo que fica bem mais grossinho? Ali eu fiz uma união de ponto baixíssimo, deixei esse restinho de linha. Eu vou cortar e vou colocar um pinguinho de cola para reforçar ainda mais o nó e não soltar de forma nenhuma. Essa é a parte do avesso, essa é a parte correta. E é assim que fica o nosso trabalho até o momento, tá bom? Se você sentir que ela tá dando uma enrugadinha, dá uma esticadinha assim, porque ela vai ajeitando e vai ficar retinha igualzinha a mim. Para vocês conseguirem ver a diferença entre a Charme e a Bella, eu fiz um lado com Bella, que é esse lado que eu tô mostrando para vocês, e o outro lado com a linha da Charme. Não tem diferença de tamanho nenhum, o que vai mudar é a coloração. Fiz os dois lados da mesma forma, sem fazer nenhum tipo de alteração, e é assim que vai ficar o nosso resultado. Chegou até aqui? Eu tenho certeza que você amou esse vídeo aula, e eu tenho certeza que você já se inscreveu aqui, né? Tchau, tchau!